Olá, tudo bem? Como vocês estão em tempo de pandemia? Eu sou Leonardo Vieira, professor de História e Sociologia, e hoje a gente vai responder a prova 2020.2 da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Vamos lá para a questão 73. Espero que esteja todo mundo bem durante essa pandemia, com a saúde mental em dias, e vamos tentar resolver essa prova de Sociologia da forma mais simples possível. Qual a forma mais simples possível de resolver uma prova? Ler com atenção o enunciado e responder os itens com mais atenção ainda. Vamos para o enunciado, beleza? A Sociologia foi criada na Europa do século XIX, conturbada por mudanças históricas, socioculturais, econômicas e políticas, que já vinham ocorrendo paulatinamente poucos séculos antes. Como marcos exemplares dessas mudanças, encontram-se, vamos sublinhar, o protestantismo, o iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esses marcos históricos tiveram influências diretas no surgimento dessa ciência social. Todas as transformações ocorridas nesse contexto social e histórico serviram de base para os primeiros estudos de sociologia. Considerando esses marcos históricos e a criação da sociologia, assinale a afirmação verdadeira. Gente, o que o enunciado da questão está falando? Que no século XVIII e no século XIX ocorreram diversas mudanças sociais, políticas e econômicas que abalaram a sociedade como um todo. Abalaram as relações de trabalho, abalaram as relações afetivas, abalaram a construção da cidade, as cidades ficaram cada vez mais povoadas, houve um crescimento demográfico, um crescimento da pobreza, houve fome, e os pensadores daquela época, os cientistas sociais daquela época, ficaram pensando: como eu consigo compreender o que está acontecendo ao meu redor? Como eu consigo explicar esse século XIX? Quais são os fenômenos que estão fazendo mudanças tão estruturais do século XIX? Por que não é mais a igreja que controla o poder político? Por que agora são os donos das fábricas que têm o poder político e econômico? Por que agora as cidades têm um protagonismo maior que o campo? Eram as primeiras inquietações dos cientistas sociais daquela época, da Europa. A partir de então, a gente vai ler cada item e responder um por um. Item A, atenção para o item A. O sistema de produção medieval e suas instituições tradicionais foram fortalecidos pelas análises dos primeiros estudiosos de sociologia. Gente, é o que eu acabei de falar. Esse sistema medieval e essas instituições tradicionais estavam se esfacelando, estavam se enfraquecendo. Não era da alçada dos primeiros estudiosos fortalecer esse processo. Eles queriam entender o que era que o fim desse processo significava, o que era que a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Iluminismo e o Protestantismo, que acabaram com esse mundo antigo, faziam sentido na realidade dos primeiros cientistas sociais, dos primeiros pensadores, dos primeiros sociólogos. Portanto, item A, falso. Vamos pular para o item B. A industrialização e a urbanização das cidades europeias foram fenômenos sociais da Europa do século XIX, orientados pelos primeiros sociólogos. Essa questão estaria quase correta, não fosse a palavra orientados. Se a gente substituísse pela palavra estudados, essa questão estaria correta. Mas não foram sociólogos, não foram os intelectuais que orientaram essas mudanças. Eles estudaram essas mudanças, não orientaram, não contribuíram para essas mudanças. Eles queriam compreender o que estava acontecendo. Portanto, atenção nessa palavra orientados, ela que faz o item B está errado. Beleza? Vamos pular o item C. Vamos esquecer o item C. Vamos para o item D. Esse item é uma pegadinha, vamos ter cuidado. A Revolução Francesa, com esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, concedeu os métodos científicos estruturantes da sociologia. Tanto a sociologia quanto a Revolução Francesa foram influenciados pelo iluminismo, foram influenciados por uma perspectiva para além da teológica, de uma explicação dos fenômenos para além da explicação que a Igreja Católica dava naquela época. Porém, não foi a Revolução Francesa que inspirou os métodos científicos estruturantes da sociologia. A sociologia nasce muito próxima às ciências naturais. Os primeiros estudiosos da sociologia queriam fazer um estudo da sociedade como uma ciência natural, próximo à matemática, próximo à biologia, próximo à química, próximo à física, a chamada física social por Saint-Simon. Então, não foi a Revolução Francesa que deu os métodos científicos estruturantes da sociologia. Por isso que o item D está falso. Agora vamos ler o item C. A sociologia é herdeira intelectual do iluminismo e surge de início interessada em explicar as consequências sociais
da Revolução Industrial. Perfeito, só um mídia esbuiado. Não tenho o que reclamar, não tenho o que discutir. O item C está correto. Vamos passar para a questão seguinte? Agora vamos para a questão 76. Dentre os primeiros teóricos e metodólogos da sociologia, Auguste Comte, 1798-1857, é posto como um dos seus mais importantes iniciadores. Ele cunhou o termo sociologia para designar essa nova ciência social e procurava identificar as causas necessárias ou as leis e lógicas sociais que regem e movimentam as sociedades. Comte é um dos inventores de uma das mais importantes correntes teórico-metodológicas do século XIX, que foi base de muitas outras ciências à época. A corrente teórico-metodológica postulada por Auguste Comte foi... O Auguste Comte ele bebeu muito da fonte do Saint-Simon e avançou nessa perspectiva, criando uma corrente chamada positivismo. Positivismo lembra que palavra? Positivo, para frente. Ele acreditava que, através dessa ideologia, essa ideologia positiva, as sociedades poderiam caminhar em ordem e progresso rumo a uma sociedade melhor. E que, nessa perspectiva, a ciência seria o fio condutor do esclarecimento da sociedade. Ele acreditava que a sociedade tinha passado por um estágio teológico em que todas as explicações dos porquês, dos dilemas da vida humana eram explicados por razões divinas, através da vontade divina, passado por um elemento metafísico, onde as razões, onde os dilemas da vida tentavam ser explicados pela razão, por perguntas questionadoras, e agora ele não queria mais saber os porquês, mas sim os como. Como a ciência poderia produzir uma sociedade evoluída, uma sociedade em progresso, porque o Auguste Comte acreditava que o progresso era linear, que a história era linear, e que as sociedades iam sempre para frente. Então vamos ler os itens para ver qual item correto e qual item está errado. Item A, vamos pular. Vamos pular o item A, vamos deixar ele para depois. Item B, o materialismo histórico dialético, pode ser falado também materialismo histórico, que demonstra as bases materiais e históricas fundadoras das contradições de classes sociais do capitalismo. Gente, materialismo histórico, você lembra de Karl Marx. Ele é o criador desse método de pensar, esse método de como a produção do mundo social contribui na produção das consciências sociais, né? Como a materialidade da vida daqueles que habitam a sociedade daquela época, ela incide sobre a consciência deles. Então, materialismo histórico, você lembra do Karl Marx, beleza? C. A sociologia compreensiva, que analisa os significados da ação social, que é subjetivamente orientada pelas ações dos indivíduos em sociedade. Pensou sociologia compreensiva, pensou ação social, lembra do Max Weber, que é outro sociólogo alemão posterior a Karl Marx. Karl Marx foi base para os estudos de Max Weber. Durkheim também estudou Karl Marx, mas o Marx não estudou o Weber nem o Durkheim. O Weber estudou o Karl Marx, ele vem depois do Karl Marx. Pensou em ação social, pensou em sociologia compreensiva, lembrou do Max Weber. Item D, a sociologia formal, que estuda como os interesses e as finalidades dos indivíduos em interação constante determinam as formas da sociedade. Gente, essa sociologia formal, ela é uma sociologia pautada nas ações e reações dos atores que interagem entre si. Um dos principais expoentes dessa sociologia é um camarada chamado George Simmel. Ele acreditava que, como o universo social é complexo e infinito, não era possível dar uma explicação macro para essa sociedade. Então era necessário que a sociologia ocupasse das micro-relações. Ele também é um dos fundadores da microsociologia. Então lembrou de sociologia formal, lembrou de George Simmel. Vamos ler o item A. O positivismo, que procurava explicar com base no raciocínio lógico e em métodos as leis efetivas que atuam na organização dos organismos sociais. Perfeito. Item A. Lembrou de Auguste Comte, lembrou de positivismo, lembrou de ordem e progresso, porque o positivismo, através do militar Benjamin Constant, que era positivista, influenciou na criação da bandeira republicana do Brasil, né, na nossa bandeira atual. Lembrou de positivismo, lembrou de uma crença linear de evolução social. Será que a sociedade evolui mesmo? Será que ela não retrocede? É uma questão a se pensar. Mas é o item A que está correto, 76 item A. Vamos agora pular de questão. Vamos para a questão 74.
Gostou do conteúdo? Não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar, beleza? Vamos para mais uma questão. Agora vamos para a questão 74 sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim, esse cara difícil aí, ó. Émile Durkheim é um francês que nasceu no século XIX. Vamos ler o enunciado e a gente discute a questão, beleza? Atenção no enunciado, gente. Atenção nas palavras-chave. É importante fazer mapas mentais. Essa questão de surgimento da sociologia, de primeiros sociólogos, é muito importante fazer mapas mentais. Sempre cai uma questão dessa e com os mapas mentais fica muito mais fácil. Por isso que já está tudo grifadinho, mastigadinho para você aqui na tela. Émile Durkheim, em 1858-1917, contribuiu para o estabelecimento das bases científico-racionais da sociologia. De modo geral, toda ciência se caracteriza pela existência de métodos e objetos de estudo próprios que delimitam a sua abrangência de análise da realidade a que se dedica a investigar. Em sua obra As Regras do Método Sociológico, 1895, Durkheim define o objeto próprio de estudo da sociologia. Qual seja? Gente, o que é que a questão está querendo? Ela está falando sobre um dos principais autores da sociologia, talvez o mais importante fundador da sociologia francesa, o autor Émile Durkheim. Por que ele é tão importante? Porque ele é o primeiro a criar um método próprio de estudo da sociologia e a criar um objeto para o estudo da sociologia. Se para a biologia o objeto de estudo é a vida, se para a física o objeto de estudo são as forças da natureza, se para a geologia o objeto de estudo é a terra, se para a matemática o objeto de estudo são os números, são os cálculos, a sociologia também teria que ter um objeto de estudo. E para o Durkheim, o objeto de estudo é chamado de fato social. Tudo aquilo que age nas maneiras de agir, de pensar nos indivíduos, que é externo, geral e coercitivo. A partir disso, ele, no seu livro As Regras do Método Sociológico, de 1895, mais de 100 anos, ele vai explicar como a sociologia vai estudar esse fato social, esse seu objeto, e qual seria a metodologia indicada para fazer esse estudo. A partir de então, a gente vai ler item por item e ver qual item que mais se encaixa na resposta que a prova quer. Item A. Ação social, que é um tipo de ação orientada subjetivamente pelas ações de outros indivíduos, formando assim um sentido dirigido socialmente. Gente, ação social lembrou Max Weber. Ele é o sociólogo que se preocupa em como interpretar, compreender de como as ações que têm sentido impactam os indivíduos. Pensou em ação social, pensou em Max Weber. Vamos pular o item B? Vamos para o item C? A luta de classes, que é constante nas sociedades onde existe a apropriação privada dos excedentes de produção de uma classe social sobre outra. O que seria apropriação privada de excedente de produção? Quando se tem uma produção para além do consumo e uma classe social, um grupo social se apropria desse excedente. O sociólogo que vai se ocupar do estudo de luta de classes, você vai pensar no Karl Marx, beleza? Pensou em luta de classes, foca no Karl Marx, que é salvo. Vamos agora para o item D, o tipo ideal, que é um recurso teórico-metodológico para organizar a realidade social de forma lógica e determinar o que é geral nos fenômenos sociais. Gente, pensou em tipo ideal? Pensou em Max Weber. Ele é o criador desse recurso metodológico. Ele acredita que a sociedade ela é tão complexa e ela é tão infinita que uma forma de explicar o fenômeno social seria criar uma caricatura, uma forma simples, mas que pudesse explicar o fenômeno social, um fenômeno de ação social dotada de sentido. Pensou em tipo ideal, pensou em Max Weber, beleza? Vamos agora ler o item B. O fato social, que é uma síntese da pluralidade de consciências e tem por efeito fixar e instituir fora do indivíduo certas maneiras de agir e de ser coletivas. Então, caráter coercitivo gera coerção, gera coesão, gera agrupamento. Caráter externo, que não faz parte do indivíduo em si, mas que vem fora dele. E o caráter geral, que atinge todos da sociedade de alguma forma. Esse caráter é o fato social, é o objeto de estudo da sociologia de Émile Durkheim. Portanto, 74 marca o item B. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Vamos responder a questão 77 de um modo diferente. A gente vai ler a questão com atenção
e vai responder frase por frase, vai tentar deschavar frase por frase da questão, beleza? Sérgio Buarque de Holanda, 1902-1982, na sua obra Raízes do Brasil, publicada no ano de 1936, aponta que o povo brasileiro tem como uma de suas características culturais a cordialidade. Quem é Sérgio Buarque de Holanda? Sérgio Buarque de Holanda é da segunda geração de pensadores da realidade brasileira. Ele vai fazer críticas aos primeiros, como Oliveira Viana e Silvio Romero, como vai estar discutindo na década de 30, na década de 40, com Caio Prado Júnior e com Gilberto Freire, qual seria a formação da sociedade brasileira. Na sua obra mais importante de Sérgio Buarque de Holanda é Raízes do Brasil, onde, através de tipos ideais, tal qual Max Weber, ele tenta explicar, através de caricaturas, como foi a formação do povo brasileiro, como é a formação da sociedade brasileira. Continuando. O brasileiro cordial, criado historicamente no seio do modelo da família patriarcal, seria guiado nas suas relações sociais por uma ética emotiva e personalista. Diferentemente do político inglês, do político alemão, onde tem como característica a impessoalidade no trato com a coisa pública, o brasileiro vai acabar misturando o público com o privado, vai acabar tendo uma visão sobre a instituição pública, sobre a esfera pública, sobre os órgãos governamentais, como se fosse uma extensão da sua casa, uma extensão da sua família. Daí vem o termo patrimonialismo. Continuando a questão. Isso significa que, de modo geral, as pessoas no Brasil não seriam culturalmente direcionadas para o cultivo do espírito, da razão, mas sim do coração. Ele vai dizer que a marca da cultura política do Brasil é uma relação interpessoal, de troca de favores. E assim, na crítica de Holanda, a cordialidade aqui seria inadequada aos ritos sociais próprios da vida cidadã e da modernidade capitalista. Ou seja, ele vai dizer que, diferentemente de outras sociedades que têm como a impessoalidade a marca da sua cultura política e o trato com o órgão público, o brasileiro seria diferente. Isso o tornaria inapto para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista moderna. Para esse autor, o brasileiro cordial é menos adaptado para o trabalho racional, seja no Estado, seja nas empresas privadas modernas. Considerando essa cordialidade brasileira, segundo Holanda, avalia as seguintes afirmações. 1. A personalidade do homem cordial proporciona habilidade com o trato impessoal com a coisa pública. Gente, a gente acabou de ler, ao contrário. Ele trata a coisa pública como algo pessoal, como algo das relações familiares, como uma extensão da sua casa, como uma coisa privada. Então, tira o impessoal, porque isso torna esse item incorreto. Item 2. A emotividade do homem cordial o torna inapto para as atividades que demandam razão e pessoalidade. Da forma caricata que é trazida, esse tipo ideal caricato que é trazido à forma da política cultural brasileira, esse item está correto. Item 3. A cordialidade é própria de qualquer forma de convívio social ditada pelas proximidades pessoais e afetivas. Exatamente, a cordialidade é própria de um convívio social próximo, de um convívio social afetivo. Aquilo cordial vem de coração. Item 4. O brasileiro cordial cultiva no seio da família tradicional patriarcal o personalismo ritual da cidadania. Gente, é o contrário. Ele traz à cidadania a sua família tradicional patriarcal. Ele inverte a ordem. Ele não consegue separar o público do privado. Por isso que esse item 4 está incorreto. Seria, portanto, o item A. Item 2 e 3. Beleza? Vamos para a última questão? Peguei a prova da UES! E aí, gente, vamos resolver a última questão da prova de Sociologia da UES 2020.2. Essa questão vai falar sobre Darcy Ribeiro. Então a gente vai só contextualizar um pouquinho de quem é Darcy Ribeiro. A gente vai ler o texto e depois vai ler os enunciados e tentar responder da forma correta. Darcy Ribeiro é um dos principais cientistas sociais do Brasil. Com ênfase na antropologia, ele pode estar colocado na terceira geração de grandes cientistas sociais do Brasil, ao lado de pensadores como Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso. Ele focou, sobretudo, na formação do povo brasileiro e na questão racial e da miscigenação. Então, pensou Darcy Ribeiro, pensou da sua obra magna, O Povo Brasileiro, pensou em miscigenação e questão racial. Para Ribeiro, Darcy Ribeiro,
A história da formação e o sentido da sociedade brasileira explicam o porquê de o Brasil não ter dado certo. Essa é a pergunta principal do livro Povo Brasileiro. Por que esse país não deu certo? O que é que houve para esse país não ter conseguido erradicar sua pobreza, ter uma justiça social digna, tratar o seu povo com dignidade? O que é que houve de tão malévolo que impediu esse desenvolvimento? Ele quis dizer com isso que o nosso país não conseguiu atingir de modo satisfatório justiça social para todos. Ainda, segundo este autor, as nossas matrizes formadoras iniciais, a lusa, lembra? Portugal, lusa, portuguesa. A tupi, indígena, tupi-guarani, indígena. E a afro, das pessoas que foram traficadas e escravizadas, passaram principalmente pela experiência colonial, por meio do qual os índios foram desindializados, os negros foram desafricanizados, desculturalizados de suas diversas culturas originais. Devido à escravidão que, ao lado da base econômica colonial das monoculturas latifundiárias, monocultura latifundiária, produção de uma matéria só numa grande extensão de terra. Lembrar da colonização do Brasil, quase 200 anos de cana-de-açúcar. Não esquecer, sociologia sempre ligada à história. Geradoras de concentração de terras na posse de poucos. Ajudou a gestar uma sociedade cheia de disparidades, contradições e antagonismos que subside o rótulo de povo brasileiro. Assim como o Gilberto Freire, que é da segunda geração de pensadores da realidade social, ele também vai tentar explicar essa sociedade brasileira. Só que ele trata a miscigenação de uma forma diferente do Gilberto Freire. Enquanto o Gilberto Freire vê a miscigenação como algo pacífico, o Darcy Ribeiro traz o elemento da miscigenação como algo violento, como algo injusto, em que povos foram massacrados em detrimento a um projeto colonial de exploração do Brasil. É sobre isso que essa questão está falando. Agora vamos para os itens, beleza? Esse Brasil que não deu certo, sugerido por Darcy Ribeiro, assinale a afirmativa verdadeira. A. As matrizes tupi e afro, ou seja, as matrizes africanas e indígenas, foram as responsáveis pelo subdesenvolvimento. Questão falsa. Darcy Ribeiro fala que foi necessário a miscigenação para o desenvolvimento do Brasil, porém que ela ocorreu de forma violenta e desigual. Item B. A desindialização e a desafricanização provocam as contradições políticas. Não é isso. Essa desindialização e a desafricanização são consequências das contradições políticas, são consequências do sistema colonial. Item C. O investimento em monoculturas explica por que o Brasil não se acertou. Quase. Mas não somente isso. Vamos ver se tem algum item mais completo? Item D. A escravidão e o latifúndio estão nas origens desse insucesso no Brasil. Então, o item D é o mais completo. Ele é mais completo do que o item C. Ele explica que o insucesso do desenvolvimento brasileiro ele está cravado numa história de 300 anos de latifúndio, de grandes porções de terra concentrado em pequenas pessoas, num número pequeno de pessoas, questão que até hoje é vivida hoje, e pela escravidão, pelos 300 anos de escravidão que trouxe uma desigualdade enorme, onde até hoje nós lutamos contra o racismo, que é consequência de 300 anos de desigualdade. Portanto, questão 77, item correto, item D. Um beijo para todos, se cuidem na Covid, usem máscara e a gente se vê na próxima. Não esquece de joinha, curtir, compartilhar. Se quiserem mais vídeos, comentam, que a gente bota pra cima. Até mais!